multidões, porém, começaram a procurar por ele e chegaram até onde ele estava e tentaram impedir que ele as deixasse. Mas ele lhes disse: Tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Assim, ele seguiu pregando nas sinagogas da Judéia. Capítulo 6. Num sábado, ele estava passando por campos de cereais, e seus discípulos arrancavam espigas, esfregavam-nas com as mãos e as comiam. Em vista disso, alguns fariseus disseram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Mas Jesus lhes disse em resposta: Vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus homens ficaram com fome? Como ele entrou na casa de Deus e recebeu os pães da apresentação, os comeu e deu deles aos seus homens, embora não seja permitido a ninguém comer esses pães, mas apenas aos sacerdotes? E acrescentou: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E havia ali um homem com a mão direita atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus atentamente para ver se ele curaria alguém no sábado, a fim de acharem um motivo para acusá-lo. Mas ele sabia o que eles estavam pensando. Assim, disse ao homem com a mão atrofiada: Levante-se e fique em pé no centro. E ele se levantou e ficou em pé. Jesus lhes disse então: Eu lhes pergunto, é permitido, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou destruí-la? Depois de olhar para todos que estavam à sua volta, disse ao homem: Estenda a mão. Ele fez isso, e a mão foi restabelecida. Mas eles ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer a Jesus. Um daqueles dias, ele foi para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Quando o dia amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zeloso, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ele desceu com eles e parou num lugar plano. Havia ali um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados das suas doenças. Até mesmo os afligidos por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía poder dele e curava a todos eles. E ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes serão vocês sempre que os homens os odiarem, e sempre que os excluírem, os insultarem e declararem maldito o seu nome, por causa do Filho do Homem. Alegrem-se quando isso acontecer e pulem de alegria, porque a sua recompensa é grande no céu, pois essas são as mesmas coisas que os antepassados deles faziam aos profetas. Mas, ai de vocês, ricos, pois já receberam todo o seu conforto. Ai de vocês que agora estão saciados, pois passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois lamentarão e chorarão. Ai de vocês, sempre que todos os homens falarem bem de vocês, pois é isso que os antepassados deles fizeram aos falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão escutando, continuem a amar os seus inimigos, a fazer o bem aos que odeiam vocês, a abençoar os que os amaldiçoam, a orar pelos que os insultam. Aquele que lhe bater numa face, ofereça também a outra. E a quem lhe tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém lhe tirar o que é seu, não peça isso de volta. Também, assim como querem que os homens façam a vocês, façam do mesmo modo a eles. Se amarem os que os amam, que mérito há nisso para vocês? Pois até mesmo os pecadores amam aos que os amam. E se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que mérito há nisso para vocês? Até os pecadores fazem o mesmo. Também, se emprestarem àqueles de quem esperam restituição,